Definidos os 8 classificados para as quartas de final da Série B catarinense e também os 2 rebaixados. No clássico blumenauense disputado em Ibirama, deu Metropolitano para cima do Beck, que acabou rebaixado. No Heriberto Wilson, o Criciúma recebeu o já rebaixado Tubarão e fez 3-0 com gols do Renan Areias, do Rayan e do Rodrigo Souza. Em Joinville, o Nação saiu na frente do Atlético Catarinense com esse gol do Vitinho. O time de São José empatou com Vagnão. Em Brusque, Alex Bruno foi na rede, na vitória do Carlos Renault sobre o Guarani por 1-0. Em Nova Veneza, o Internacional venceu o Caravaggio, 1-0, gol do André. E transferiu toda a responsabilidade para o Beck, que saiu na frente no clássico diante do Metropolitano em Ibirama com esse gol do Romarinho. Só que ainda no primeiro tempo, o estreante David Batista deixou tudo igual. E na etapa final, Pablo Alves, aos 36 minutos, também guardou para garantir a virada, a vitória do Metropolitano, 2-1 no placar e o rebaixamento do rival. Blumenau até começou bem, mas caiu demais. A classificação ficou assim, para entender aí a situação dos clubes. Primeiro, Criciúma 18 pontos, Carlos Renault em segundo com 17, Metropolitano em terceiro também com 17, só um detalhe, Carlos Renault e Metropolitano, 5 vitórias cada um, só que o Carlos Renault tem saldo 9 e o Metropolitano tem saldo 5, por isso essa diferença. Impediu, por exemplo, que o Metropolitano enfrentasse o Internacional, um adversário teoricamente mais fraco. Então, voltando aqui, Nação 12 pontos, Caravaggio, Atlético Catarinense, Internacional com 11, Guarani com 9, os classificados escaparam, mata-mata, Blumenau com 8 pontos e o Tubarão com 7, portanto foram rebaixados. E o mata-mata terá os jogos de ida já no final de semana que vem. Vamos confirmar os jogos, sábado, 3 da tarde, Atlético Catarinense e Metropolitano, esse jogo será no Renato Silveira em Palhoça. É o time de São José, o Atlético Catarinense, mas joga em Palhoça. Domingo, 3 horas, Lages, Internacional e Carlos Renault. Nova Veneza tem Caravaggio e Nação de Joinville. Sem data ainda confirmada oficialmente, o confronto entre Guarani e Criciúma. Nesse mata-mata são jogos de ida e volta nessa Série B catarinense. E a gente segue agora falando da Série A do Campeonato Brasileiro. Dos 8 times da parte de cima da tabela, 6 venceram. O único que perdeu foi o Atlético Mineiro. E o Fluminense joga ainda hoje na rodada. Nosso único representante, o Avaí, perdeu em Belo Horizonte. Começamos com os jogos de sábado no Castelão com gols do Dudu e do argentino José Lopes. O Palmeiras abriu boa vantagem para cima do Ceará, que descontou neste pênalti batido por Mendoza. Ficou nisso, mais uma vitória do Palmeiras, 2-1, diante do Ceará, fora de casa. Em Itaquera, o Corinthians venceu o Botafogo, 1-0 com esse bonito gol do Gustavo Mosquito. Em Goiânia, Pedro Raul foi na rede, na vitória do Goiás sobre o Coritiba por 1-0. Pedro Raul é o vice-artilheiro do Brasileiro, tem 11 gols, um a menos do que o Cano do Fluminense. E ainda no sábado, no Maracanã, Lázaro, Marinho, Vidal, chileno de pênalti, marcando seu primeiro gol rubro-negro, e o garoto Vitor Hugo, 18 anos, formado na base do Flamengo, foram na rede para abrir grande vantagem diante do Atlético Goianiense, que descontou com Wellington Rato. Final, Flamengo 4, Atlético Goianiense 1. Nos jogos de domingo, o Avaí até saiu na frente do América no Independência com esse gol do Bissoli. No entanto, Henrique Almeida empatou e Everaldo virou. De novo, Everaldo, com um belo gol, confirmou a vitória do time de BH. América 3, Avaí 1. Na Arena Pantanal, Robson guardou na vitória do Fortaleza sobre o Cuiabá por 1-0. Em Bragança Paulista, com esse gol do Elinho, o Bragantino superou o Juventude por 1-0. Em Curitiba, Vitor Bueno foi na rede no pênalti batido, na vitória do Atlético sobre o São Paulo por 1-0. E no Beira-Rio, na reestreia do técnico Cuca, o Inter não deu chances ao Galo.
3-0 com gols do Maurício, esse golaço, Wanderson e novamente Maurício, que não marcava há 20 partidas. Final no Beira-Rio, Internacional 3, Atlético Mineiro 0. Hoje, 8 da noite, completando a rodada, Vila Belmiro, Santos e Fluminense. Antes desse jogo, classificação aqui na tela, Palmeiras na frente, adversário a ser batido aí, o Verdão. 4 pontos de vantagem sobre o Corinthians, 42-38. Fluminense tem 34, pode chegar a 37. O Atlético tem 34. Flamengo, Internacional 33. Atlético Mineiro 32. Bragantino é o oitavo com 30. Santos, São Paulo 26. Goiás 25. Botafogo, América Mineiro. Ceará 24. Coritiba 22. Avaí, ali no limite, próximo da zona do rebaixamento com 21. O Z4, então, tem Cuiabá com 20, Fortaleza 18, Atlético Goianiense 17, Juventude 16. Jogo de hoje, portanto, o Santos, que tem 26, se bater o Fluminense, pode chegar a 29. Não vai alterar sua posição na tabela, mas dá um salto legal, dá uma encostada ali, sonhando com vaga na Libertadores. Série B, empate do trio catarinense. O Brusque não venceu o líder Cruzeiro por um detalhe inusitado. O Criciúma foi até o Estádio do Café em Londrina e saiu na frente com esse gol estranho do Gustavo Vilar contra. Denilson empatou e ficou nisso. Londrina 1, Criciúma também 1. No estádio Augusto Bauer, o Brusque recebeu o Cruzeiro e teve a chance da vitória nos acréscimos, nesse pênalti batido por Gabriel Tagliari. Só que o VAR entendeu que o jogador deu 2 toques na bola na hora da batida e o gol foi invalidado. 0-0, placar final. E em São Januário, em jogo que abriu a 22ª rodada, na partida que marcou a reestreia de Alex Teixeira, que entrou no segundo tempo após 13 anos, o Vasco até teve mais volume de jogo do que a Chapecoense, mas não conseguiu transformar a superioridade em lances perigosos. Um confronto de muitos cartões, clima quente no final e expulsão do Nenê, que reclamou demais do árbitro Douglas Marques das Flores. Final em São Januário, lotado. Vasco 0, Chapecoense também 0. E o Vinícius Furlan foi o árbitro desse jogo, o árbitro do VAR lá no Rio de Janeiro. Ignorou um pênalti claro do Eguinaldo, a favor do Vasco da Gama. O mesmo árbitro que viu empurrando o Bissoli no goleiro Santos, naquele gol anulado do Avaí contra o Flamengo. Nesse caso, o Vasco foi prejudicado. E muita gente está em dúvida até aqui no estúdio sobre aquele lance, é que tem um buraco, gramado ruim no Augusto Bauer, um buraco na marca da cal, na marca do pênalti. E na hora da batida, de fato, ele escorregou, deu 2 toques na bola. Por isso, a arbitragem e o VAR entenderam que foram 2 toques na bola que entrou, mas o gol foi anulado. Que azar, hein? Classificação da Série B, vamos dar uma olhada. Cruzeiro na frente aí, disparado, 46 pontos. Vasco 39, Bahia, Grêmio 37, Tombense 32, Londrina e Sport 30 pontos, Sampaio Correia, Criciúma 28, CRB também tem 28, Novo Horizontino 27, Ituano 26, Ponte Preta 25, Brusque 14º, 24 ao lado da Chapecoense, Operário 21, Z4, CSA com 20, Guarani 19, Náutico e Vila Nova com 18. Só lembrando que essa partida Vasco e Chapecoense já foi a abertura da nova rodada. Já tem catarinense em campo hoje, dando sequência então a essa rodada. Vamos acionar o nosso portal ND+, Arena ND+, para confirmar. Rodada 22 aberta com Vasco e Chapecoense. Hoje quem joga é o Criciúma. 9h30 da noite enfrenta o Sport lá em Recife. Na quinta-feira, novamente em casa, Augusto Bauer, o Brusque recebe o Sampaio Correia. Jogo interessante também na sexta-feira, o Grêmio encara o Guarani lá em Campinas. Bahia e CSA vão se enfrentar no sábado e o líder Cruzeiro enfrenta o Tombense também no sábado, 7h da noite. Na Série C, o Figueirense recebeu o São José de Porto Alegre com mais de 15 mil alvinegros no Scarpelli. Foi uma festa, venceu e encaminhou a vaga para a próxima fase. Silas fez o primeiro para os gaúchos, 1-0 para o São José contra o Figueirense. Léo Arthur fez um golaço de fora da área para empatar a partida. Andreu virou a partida para o Furacão do Estreito. Silas, de cavadinha, encobriu o goleiro Wilson e deixou tudo igual.
Jean Silva girou e chutou bonito para colocar o alvinegro novamente na frente. E terminou assim: Figueirense 3, São José 2. Deu um salto legal o Figueirense na classificação, como a gente vai mostrar, já é o terceiro colocado e automaticamente garantiu a sua classificação para a próxima fase. Os 8 melhores passam para o mata-mata, 2 grupos de 4 na próxima etapa. Mirassol 32, Paysandu 30, o Figueirense confirmando ali 29 pontos e o 9º colocado é o São José com 23, faltando 2 rodadas, portanto, no máximo, São José, Vitória podem chegar a Vila Nova a 29 pontos e o Figueira, portanto, está classificado. Na segunda-feira, no dia 8, o Figueirense volta a campo, enfrenta o Botafogo. O jogo vai ser lá na Paraíba. Beleza, né? O metrô segue firme e forte e o Beck, infelizmente, deu adeus, né? Ficou no meio do Dentro caminho. da lógica, como você sempre fala, Emerson. Era pro Beck, dentro da sua mudança de planejamento, se reestruturando nos bastidores, Sim. com mudança de diretoria, era para se manter. Agora é recomeçar do zero. Mas erros internos aconteceram aí nessa trajetória e isso acabou pesando. É uma pena, né, que tenha acontecido, mas agora é dar a volta por cima, né? Estamos aqui na torcida, recomeçar. como sempre. Vamos ver. Um abraço, Rodrigo. Até amanhã a todos. Valeu.